O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Podemos seguir em Mi maior, por favor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra do Senhor está construída em torno da palavra paz. E Jesus diz na palavra de Deus hoje, eu vos dou a minha paz, deixo-vos a minha paz. E é sobre a paz de Jesus que nós vamos refletir hoje nesta celebração. Por isso nós vamos cantar esse refrão, que acho que todo mundo conhece, e que vai nos ajudar a refletir a palavra de Deus nessa noite. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. A paz que é tão sonhada, a paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. É verdade que nos nossos tempos todo mundo está correndo atrás da paz, A paz é falada lá na ONU, a paz é falada, por exemplo, ou defendida nos discursos políticos, nos discursos dos estudiosos, dos filósofos. Todo mundo quer paz, mas nem todo mundo vai à fonte da paz. Porque às vezes a gente pode pensar que a paz é a ausência de conflitos. Às vezes a gente pode pensar que a paz é a ausência de dificuldades, a ausência de problemas. E não é essa paz que Jesus nos comunica. Essa paz é uma paz passageira, uma paz mundana, uma paz humana. Jesus comunica aos seus discípulos e também a nós uma paz que vai além do nosso entendimento, uma paz que vai além da nossa compreensão, uma paz que só Deus pode nos dar,
uma paz que não é comprada, uma paz que não vem por projetos humanos, uma paz que não vem a nós por ideologias políticas, ideologias filosóficas. Não é essa paz que Jesus comunica. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos hoje ouvindo este capítulo 14 do Evangelho de São João. Portanto, Jesus ainda está com os seus discípulos no cenáculo, onde ele institui a Santíssima Eucaristia, onde ele lava os pés dos discípulos, e depois de dar-se em alimento e depois de colocar-se a serviço dos seus discípulos, Jesus diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Então, de que paz Jesus está nos falando? Jesus quer nos ensinar hoje que a paz nada mais é do que a presença de Deus na nossa vida. Se nós temos Deus presente na nossa vida, o nosso coração está em paz. Ou seja, se nós temos a presença de Deus no nosso coração, na nossa vida, nós conseguiremos suportar todas as coisas, todas as provas e todas as lutas. Então a paz não é a ausência de alguma coisa, mas é a presença de Deus. Jesus se coloca como servo dos seus discípulos, depois ele dá o seu corpo, ele dá o seu sangue, tomai e comer, tomai e beber. Depois de tudo isso, Jesus diz: eu vos dou a paz. Jesus quer ensinar os seus discípulos que se eles querem ter verdadeiramente a paz que vem de Deus, eles precisam viver unidos a Deus. Porque o que vai nos garantir a paz de Deus é a nossa comunhão com Deus. Quanto mais nós estivermos unidos a Deus, quanto mais nós estivermos em comunhão com Deus, mais o nosso coração vai estar cheio de paz. Mais o nosso coração estará em paz, na certeza de que Deus está cuidando de nós, na certeza de que Deus nos ampara, na certeza de que Deus nos socorre, na certeza de que Deus está ao nosso lado sempre. Por isso ele diz: não se perturbe e nem se intimide o vosso coração. Porque Jesus sabe que na vida do discípulo as coisas não vão ser fáceis. Jesus sabe que na vida dos seus discípulos eles vão enfrentar muitas provações, muitas lutas, muitas dificuldades, mas no coração precisa existir a paz. E esta paz não depende das circunstâncias, não depende das pessoas, não depende de ter isso ou não ter, de ir em tal lugar ou não ir. Esta paz que supera o nosso entendimento, ela vem pela presença de Deus, pela graça de Deus. Por isso hoje, mais do que pedir: Senhor, tira de mim essa dificuldade, Senhor, tira de mim esse problema, Senhor, tira de mim esta prova, não é esta oração. Esta oração é uma oração covarde. Esta oração é uma oração covarde. A nossa oração precisa ser: Senhor, se eu tenho que passar por isso, me dá a sua paz. Se eu preciso enfrentar esta cruz, me dá a sua paz. Se eu preciso enfrentar essa dificuldade, me dá a sua paz. Ou seja, preenche o meu coração com a sua presença, para que eu consiga suportar essa dificuldade, suportar esta prova, suportar esta luta, suportar esta dor. Este é o caminho que Jesus nos propõe. Enquanto nós fugirmos de Deus, nós não teremos a verdadeira paz. Enquanto nós nos afastarmos de Deus, nós não teremos a verdadeira paz. Por isso é importante que cada um de nós cultive o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, porque quando nós estamos unidos a Deus, quando nós cultivamos um relacionamento de intimidade com Deus, nós cremos que Ele é a nosso favor, que Ele nos defende, que Ele nos guarda, que Ele nos protege. E como bom pastor, Ele não vai deixar que nada nos falte. Mas para isso é preciso que nós vivamos em união com Ele. Jesus diz que nós não podemos nos perturbar nem nos intimidar, porque muitas vezes as circunstâncias da nossa vida, as circunstâncias que nós vivemos, nos tentam fazer parar, nos tentam fazer desistir, nos tentam fazer voltar atrás.
E quantas vezes na nossa vida a gente já passou por isso? Por um desgosto, por uma decepção, por uma perseguição, alguma coisa nesse sentido. Quantas e quantas vezes a gente já pensou em abandonar, desistir, voltar atrás? Quantas vezes? E talvez hoje, na cabeça de alguns que estão aqui na celebração, esse é o pensamento que vem. Para quê? Não está valendo a pena? Para que ficar sofrendo? Para que ficar passando por essa situação? Para que ficar ouvindo esse tipo de coisa? Para que ficar vivendo esse tipo de problema? Eu não. Mas Jesus está dizendo para nós hoje que se nós colocarmos a presença dele no centro da nossa vida, nós suportaremos tudo. Mas se nós colocarmos as circunstâncias no centro da nossa vida, a gente não vai aguentar nada. Quando um cristão compreende que a presença de Deus não tira os problemas, mas dá força para ele suportar os problemas, ninguém segura mais essa questão. Quando o cristão compreende que a presença de Deus não transforma a vida dele num mundo mágico, mas dá graça, dá força, dá alegria, dá constância para ele suportar todas as coisas. Esta é a essência da vida cristã. Se algum de nós, por exemplo, está aqui esperando alcançar um dia uma vida sem problemas e sem dificuldades, meu irmão, isso não vai existir nunca, a não ser na eternidade. A não ser na eternidade. Mas enquanto estivermos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, a nós cabe cruz, a nós cabe pepinos, abacaxis, jacas e outras coisas mais, todos os dias. Mas o nosso coração e o nosso olhar estão voltados para Jesus. Nosso coração e o nosso olhar estão voltados para Jesus. Acho muito pertinente esse texto dos Atos dos Apóstolos, porque Paulo, quando ele se colocou a serviço de Jesus, como esse homem sofreu? Como esse homem sofreu? Ele foi amarrado, foi chicoteado, o navio afundou, quase morreu afogado, foi apedrejado, foi perseguido. Hoje mesmo a gente vê, ele foi apedrejado e começaram a arrastar Paulo para fora da cidade. Não é arrastar no asfalto, é arrastar no pedregulho mesmo. Então, quanto esse homem sofreu? E aí diz, no meio do texto de hoje, São Paulo dizendo, encorajando os discípulos: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Essa palavra é consolo para o nosso coração, sabe por quê? Porque se nós olhamos para a nossa vida hoje e vemos e nos vemos enfrentando muitos sofrimentos, muitas dificuldades, isso é um bom sinal. Bom sinal, porque é sinal de que nós estamos caminhando para o céu. Porque diz a palavra, é preciso. É uma condição para entrar no reino de Deus é passar pelos sofrimentos. Quem foge do sofrimento, foge do céu. Quem foge do sofrimento, foge do céu. Por isso Santa Rosa de Lima dizia: eu só conheço uma escada que nos dá acesso ao céu, e esta escada é a cruz. Por isso, se o bom Deus entrega nas minhas mãos uma cruz, eu subo nela e alcanço o céu. Talvez hoje, na nossa vida, a gente tenha muitos problemas e muitas dificuldades, mas vai morrer por causa disso? Vai deixar de dormir por causa disso? Vai deixar de comer por causa disso? Você acha que o seu problema é mais importante do que a vida que Deus te deu? Você acha que a tua dificuldade é mais importante do que a vida que Deus te deu? Quantas vezes a gente vê por aí irmãos cristãos, cristãs, que por causa de um problema desistem, não quer mais sair do quarto, não quer mais comer, não quer mais falar com ninguém. Vai adiantar ficar sem comer? Vai adiantar ficar sem tomar banho? Vai adiantar ficar lá chorando as pitangas? Vai adiantar ficar lá, vertendo água? Não vai resolver nada. O que vai resolver? Vai resolver a gente voltar o nosso olhar e o nosso coração para Deus e pedir: Senhor, me dê a sua força para que eu aguente essa situação. Senhor, abre a minha mente para que eu consiga compreender essa situação. Senhor, fortalece os meus ombros para que eu consiga carregar essa cruz.
Senhor, fortalece o meu coração para que eu consiga enfrentar esta dor, enfrentar esta perda, enfrentar esta dificuldade. Talvez na nossa vida a gente esteja rezando errado. Talvez a nossa oração não está muito configurada. Às vezes a gente está pensando assim, mas poxa vida, Senhor, olha a minha vida, quanto sofrimento, quanta dificuldade. Mas talvez esse sofrimento e essa dificuldade seja a escada que vai te levar para o céu. Talvez essa dificuldade, essa provação seja a sua escada para o céu, porque diz a palavra, é preciso que nós passemos por muitos. Diz a palavra, muitos. Não diz apenas passar por sofrimentos, diz por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Por isso hoje, olhando ao seu redor e vendo essas situações difíceis, não reclame mais, não murmure mais, né? Não murmure mais, porque existia um santo, que agora não me lembro a frase, que dizia assim: um dia sem problema é um dia sem graça. Que a graça de Deus vem em meu auxílio quando eu me reconheço incapaz de resolver aquela situação. Então, para de reclamar e para de murmurar. Se tem um problema, olha para ele, sorri para ele e diz assim: você vai ser a minha escada para Deus. Você vai ser a minha escada que vai me ajudar a subir para o céu. Porque quando eu me deparo diante de uma situação difícil, eu me sinto tão pequeno, tão frágil. E aí eu peço: Senhor, me dá força. Senhor, vem em meu auxílio. Senhor, vem em meu socorro. Essa é a nossa oração, né? Cristãos fortes, cristãos decididos, cristãos que confiam em Deus. Às vezes a gente acha assim, né? Mas se eu confio tanto em Deus, por que eu tenho problema? Se eu confio tanto em Deus, por que eu tenho dificuldade? Quantas vezes já ouvi isso? Entre assim, né, com o meu ouvido radar, né? Alguém partilhando com gente da igreja: sabe por que você tem problema? Porque você não confia em Deus. Não é nada disso. A confiança em Deus não tira os meus problemas, mas me ajuda a suportá-los, me ajuda a vencê-los, me ajuda a enfrentá-los, porque aí eu sei que eu não estou sozinho. Aí eu sei que Deus combate comigo, que Deus enfrenta comigo. E é exatamente isso que Deus quer trazer ao nosso coração nesta noite. A certeza de que esta paz tão sonhada não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus. Tem muito cristão fazendo errado, sabe? Quando a coisa começa a encrencar, né? Quando a porta começa a torcer o rabo, aí foge de Deus. Eu não vou rezar mais, eu não vou mais à missa, eu não vou mais rezar meu terço, eu não vou mais jejuar. Está fazendo errado. Quanto mais as coisas são difíceis, é aí que precisa buscar, é aí que precisa rezar, é aí que precisa buscar Deus. Porque quando as coisas estão ruins, é que nós precisamos buscar ajuda em Deus, principalmente. Ninguém vai ao médico se não está doente. Quanto mais as coisas estão piores para o nosso lado, a gente tem que buscar mais e mais a Deus. Não para que as coisas se resolvam, mas em primeiro lugar, para que eu aprenda e compreenda o que Deus quer de mim naquela situação. Para que eu compreenda e consiga suportar e enfrentar aquela dificuldade, carregar aquela cruz. E mais importante, compreender que aquela cruz é o meu acesso para o céu, é o meu acesso para Deus. Por isso Jesus diz na palavra: abraçar a cruz. E abraçar não significa que eu vou correr atrás do sofrimento, correr atrás da dificuldade, né? Isso é ser masoquista. Mas se a dificuldade aparecer, eu abraço e levo ela comigo. Se a provação chegar, eu abraço e levo ela comigo. Jesus não está dizendo que a gente tem que correr atrás do problema, correr atrás da dificuldade, correr atrás dos dias ruins. Não, eles vão chegar, né? E quando chegar, o que eu vou fazer? Abraçar a cruz, caminhar, pedindo cada dia mais que
Deus me sustente, para que eu consiga completar a minha caminhada, a minha jornada. Sabe que interessante, a natureza nos ensina muito, né? Alguém conhece ostra? Ostra? Que algumas pessoas gostam de comer. Sabe que as pérolas são encontradas dentro das ostras. Mas sabe por que as ostras produzem pérolas? Sabe? Sabe, Márcia? Vou explicar. Quando a ostra está no mar, por uma vez ou outra, entra dentro dela um grão de areia. O grão de areia é áspero, pontudo, e machuca a ostra por dentro. E a ostra sente a dor do grão de areia dentro do corpo dela. E diante daquela dor, diante daquela dificuldade, ela precisa desenvolver algo que proteja ela daquela dor. Então ela começa a trabalhar dentro dela até que ela libera uma substância que envolve o grão de areia. E ao envolver o grão de areia, ela consegue produzir uma substância lisa que não machuque mais. Isso é a pérola. Então a pérola nasce quando o grão de areia entra dentro da ostra. Por isso diz o escritor brasileiro Rubem Alves: ostra feliz não faz pérola. Porque a ostra, se não tiver o desafio do grão de areia, ela não produz a pérola. E isso para nós é um ensinamento muito grande. Porque quantas vezes a gente sente dentro da gente esses grãos de areia? Diante desses grãos de areia, eu tenho duas possibilidades. Ou eu fico lamentando o resto da vida e vou virar uma pessoa amarga, carrancuda, né, enfesada. Ou eu, com a graça de Deus, consigo lidar com aquele problema, com aquela dificuldade dentro de mim e transformar essa dificuldade em pérola. Transformar esse momento difícil em pérola. Transformar essa situação que me dói, que me machuca, em pérola. Depois, quando abrem a ostra, todo mundo acha linda a pérola, mas ninguém sabe quanto foi custoso aquela ostra, não é? Produzir aquela pérola. De início era uma dor, uma dificuldade. Depois aquilo se transformou em algo belo e atraente. É isso que a gente precisa descobrir também na nossa vida. Que com Deus todas as coisas podem ser transformadas. Que com Deus todas as coisas podem ser mudadas. Que com Deus a minha vida tem sentido diferente, tem uma motivação diferente, e aquilo que aparentemente era dolorido, aquilo que aparentemente era difícil, no fim das contas, foi o que me tornou um fabricante de pérolas. Talvez o sofrimento que a gente enfrenta hoje aqui, o grão de areia, vai ser a chave para o céu. A grande pérola, que é o céu que todos nós buscamos. Hoje nós também queremos pedir a Jesus esta graça, né? Senhor, eu não peço que você tire a areia de dentro de mim, mas que me ajude a transformar esse grão de areia em uma pérola. E humanamente falando, isso não é quase impossível. Por isso nós precisamos buscar a graça de Deus. Hoje a virtude de São José que nós estamos refletindo é a obediência. Se nós queremos viver em paz, os nossos ouvidos precisam estar voltados para Deus. Muitas vezes a gente fica quase neurótico e doido, porque a gente fica ouvindo a plateia, né? Ai, fulano falou isso de mim, ciclano falou aquilo de mim, Beltrano falou aquilo de mim. Se a gente for dar ibope para a plateia, a gente fica doido. O importante é que os nossos ouvidos estejam voltados para Deus.
O importante é que a gente deixe entrar dentro do nosso coração a palavra de Deus. O importante é que a gente permita que penetre dentro do nosso coração a palavra de Deus. Porque só a voz de Deus, só a palavra de Deus é capaz de nos trazer paz. Nesta Eucaristia, então, nós também queremos nos comprometer com Jesus a gastar mais tempo com a nossa vida de oração. Talvez gastar mais tempo de pegar a nossa Bíblia, se colocar em oração e ouvir o que Deus está me dizendo. Porque quando eu me coloco ali em oração diante de Deus, ouço a palavra dEle, a presença dEle vai apaziguando o meu coração, vai reorientando a minha vida, reorientando o meu coração, reorientando os meus afetos. E hoje nós temos, infelizmente, muitos cristãos que não têm paz, porque não param para rezar, porque não param para ouvir a voz de Deus, porque não param para escutar a voz de Deus. Então saia dessa Eucaristia convencido disso. A paz não é ausência, mas é presença de Deus, que me dá condição de suportar todas as coisas e de fazer das dificuldades uma escada para o céu. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso obedecer à voz de Deus. E obedecer é voltar os meus ouvidos para a voz de Deus. Então, atenção àquilo que Deus diz. Atenção. Hoje nós temos tantas vozes por aí, mas só há uma voz capaz de nos trazer paz. A voz de Deus. O que fazer diante dessa situação? Para, silencia, reza e ouve a voz de Deus. O que fazer diante desse problema? Para, silencia, reza e ouve a voz de Deus. É claro que isso é um exercício diário que nós precisamos fazer. Porque não pense você que é tão simples e fácil assim ouvir a voz de Deus. Se você perguntar para mim, padre, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Ele vai falar com uma voz grossa, fina, vai gritar, vai sussurrar. Eu não sei ouvir essa voz de Deus. Primeiro passo. Pode ser que um dia Deus chegue e fale claramente para você, dentro do seu coração, aquilo que nós chamamos de emoção interior, né? Aquilo que nós chamamos de alocução interior, quando Deus fala no fundo da alma. Mas a primeira forma de ouvir a voz de Deus, sabe qual é? Ouvindo a palavra, a Bíblia, lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, ouvindo pregação. É a primeira forma de ouvir a voz de Deus. E quanto mais fiel você for na leitura da Bíblia diária, na meditação da palavra de Deus diariamente, na escuta da palavra de Deus na Santa Missa, na pregação, no louvor, não importa onde a palavra de Deus esteja pregada, quanto mais fiel você for na escuta, Deus vai te aprofundando nessa escuta. Deus vai te fazendo ser mais sensível a essa escuta, ao ponto de tantos santos e santas que ouviam Deus falar dentro do coração: faça isso, vá por aqui, escolha isso, fale aquilo. Mas talvez a gente ainda esteja no começo de tudo. Então devorem a Bíblia. Leiam, releiam, grifem, escrevam, anotem. Leiam, porque nós aprendemos a ouvir a voz de Deus quando, em primeiro lugar, nós ouvimos e lemos a Sagrada Escritura. Depois, quando ouvimos e obedecemos a voz da igreja e das suas autoridades. E só depois de tudo isso nos vêm as funções e as alocuções interiores. É preciso respeitar este itinerário. É claro que Deus é livre para fazer como quer, mas esta é a ordem natural das coisas. Santa Teresa desconfiava muito das monjas que diziam: Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus mostrou isso, Deus mostrou aquilo, mas que não tinham familiaridade nenhuma com a palavra de Deus. Ela dizia: em primeiro lugar, a palavra de Deus, e
quanto mais eu vou me concentrando nisso e aprofundando nisso, Deus vai falando comigo de outras formas. Então, se você deseja ouvir a voz de Deus, gaste mais tempo com a sua Bíblia, fazendo a sua oração, a sua Lectio Divina todos os dias, a meditação da palavra de Deus todos os dias, porque Deus quer falar com todos, mas nós nem sempre paramos para ouvir, nem sempre paramos para escutá-lo. E a paz vai ser consequência da nossa escuta da voz do Senhor. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. Só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor.